Olá, alunos do nono ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês dessa semana. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança e estejam estudando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Eu estarei na plataforma para respondê-los. Hoje nós vamos dar continuação à nossa matéria da aula passada. Falaremos sobre a Guerra Civil da Síria. Esse conteúdo encontra-se na unidade 6, nas páginas 180 a 183. Vamos lá? Então, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o Oriente Médio, que foi a nossa aula passada. Acaba sendo um local, né, que acaba pegando a parte sudoeste do continente asiático, pega a parte da Europa, da África e das demais regiões da Ásia. Então, tem grandes conflitos territoriais, brigas mais precisamente por recursos naturais, precisamente pelos petróleos, né? Pelas atividades também, outras atividades físicas que são feitas. A pecuária, agricultura, turismo, indústria, tá? Então, acaba sendo um local que tem bastante recursos e por isso, né, por ele ter essa diversidade de recursos, eles acabam sendo bem visados, tá? Então, nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a Guerra da Síria. É um conflito que teve início em 2011 com o governo de Bashar al-Assad, né, que acabou iniciando os ataques armados contra a própria população, né, e acabou gerando uma grande guerra, que acabou ocasionando também a saída de muitas pessoas desses locais, além das pessoas algumas terem morrido. Então, o primeiro conflito, né, ficou denominado como um conflito de Primavera Árabe, né? O que era isso? Era uma onda, né, revolucionária pela qual as manifestações de protesto, né, contra o Oriente Médio e na parte norte da África, né, eles acabavam tendo como objetivo a questão dos ditadores, né? Então, dos ditadores para realizar eleições, para melhores condições de vida, né? Então, eles queriam que o governo ele pudesse dar uma qualidade melhor, né, às pessoas que habitavam no local. Então, por isso acabou formando essa Primavera Árabe, né, que eles acabaram gerando esse conflito, né? A gente pode observar aqui na imagem ao lado. Então, tiveram também grupos de oposição, né, que acabaram sendo formados pelas milícias, que eram armadas, né, que começaram a enfrentar o governo, que acabou sendo o Exército Livre da Síria, e eles acabaram sendo reprimidos com muita violência. Além disso, tiveram grupos terroristas islâmicos, né, que lutava contra esses opositores para reivindicar o território, né? E aí eles tinham como objetivo de implementar a Sharia, né, que são as leis islâmicas, tá? E por conta disso, né, os Estados Unidos ele começou a bombardear, né, essas áreas e eles tinham apoio de grupos terroristas, né, grupos rebeldes. Então, a Rússia e o Irã, eles apoiavam o governo de Bashar al-Assad, né? Então, eles apoiavam esse grupo. E aí, o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos começou a lançar essas bombas, né? E com isso, né, eles acabaram ficando reféns de certa forma. A ONU começou a buscar meios de implementação do próprio governo, né? E o território foi ficando cada vez mais fragmentado, né? Cada vez mais sendo dominados por um grupo de interesse. Então, cada um que tinha interesse ia dominando ali, ia pegando partes do Oriente Médio, precisamente, tá? E aí, em 2018, mais precisamente na Síria,
houve essa parte da guerra da Síria, né, pela qual chegou a 500 mil pessoas mortas, ou seja, cerca de 5,5 milhões de refugiados também começaram a deixar o país. Então, não só pessoas que morreram, como também pessoas que acabaram deixando o país. E entre esse deixar o país, eles foram para os Estados Unidos, foram para a Venezuela, vieram para o Brasil, tá? Então, eles acabaram sendo espalhados no mundo inteiro, esses refugiados. E aí também tem a questão da Palestina, né? A Palestina, essa questão é quando os judeus, né, os israelenses, eles começaram a ocupar a Palestina, então há mais de 2.000 anos atrás, né? E para dispersar esses judeus, né, pelo mundo, eles começaram a parte das conquistas, né, do território. E aí, quando chegou o final do século XIX, a Europa começou a surgir com os movimentos secessionistas, né, que eles lutavam por essa reivindicação, né, essa reunificação desse povo, né, desse território. Então, os judeus eles começaram a migrar para a Palestina, né, tanto o povo árabe quanto o povo muçulmano, tá? E em 1947 houve uma perseguição dos judeus pelo grupo nazista, né? Então, a ONU ela propôs uma criação entre o Estado, a divisão entre o Estado da Palestina e o Estado de Israel, né? E aí, ambos os estados, eles ficariam em territórios, mas de forma dividida, tá? Então, eles iriam concentrar partes da população. E aí ficaria assim, a parte da Palestina, a faixa de Gaza, que é a parte da oeste, ficaria para a Palestina, e a Cisjordânia ficaria na parte leste, que é a maior presença dos árabes, e de Israel também, que ficaria com a parte restante aí do território, tá? Porém, os palestinos, eles não aceitaram essa partilha da ONU. E aí, em 1948, eles declararam independência. E aí, o que acabou acontecendo? Acabou ocorrendo a Guerra da Partilha. Então, quem participou da Guerra da Partilha? Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano. Então, eles declararam guerra em Israel, tá? Então, depois que eles lançaram a independência, eles começaram a declarar guerra contra Israel. E aí, em 1947, Israel acabou vencendo e acabou também ampliando o seu território, né? Então, eles acabaram sendo desligados do território da Palestina e começaram a avançar, tá? Então, a parte do Egito e a parte da Jordânia, eles também se apropriaram, né, de áreas palestinas, e a parte de Israel ficou dividida entre Jerusalém, né? A parte de Jerusalém acabou sendo dividida para a parte de Israel e a parte da Jordânia. E aí nós tivemos também a Guerra dos 6 Dias. O que foi a Guerra dos 6 Dias? Em 1967 ocorreu um novo conflito árabe e judeus, né? Onde Israel ele acabou atacando o Egito, Jordânia e também a Síria, e acabou conquistando a Cisjordânia, tá? E as colinas do Golan na Síria, a faixa de Gaza no Egito e a parte da Península Sinai também no Egito. Então, os judeus eles começaram a migrar para o território, né, no processo de colonização. Então, eles começaram a comandar Israel, tá? Então, isso também começou e acabou prevalecendo durante muitos anos, né? Que acabou também gerando uma grande revolta entre os palestinos, né? Que acabavam tendo que mandar, né, ser mandados por eles. E aí nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, né? Essa guerra, né, foi quando alguns países eles começaram a reivindicar a devolução do território, né, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, o que acabou acontecendo? No dia 6/10 de 1973, que é considerado o Dia do Perdão,
é um feriado religioso para os judeus, eles atacaram, né, os egípcios e os sírios, eles acabaram atacando Israel, né? E contra esse ataque, Israel, ela começou a passar, assim, a controlar estratégias entre o Egito e também a parte da Síria, né? E o que acabou acontecendo? No dia 26 de outubro, eles começaram a assinar um acordo de cessar-fogo, né? E com isso, Israel teve a sua vitória, né? E os territórios acabaram sendo de domínio deles, tá? E aí existe algumas relações, né, alguns acordos que acabam sendo recentes e acaba tendo alguns conflitos que acabaram tendo aí com relação a essa região. Houve uma relação bem conflituosa e um acordo entre a parte de Israel e a Palestina. Então, em 1979 ocorreu o acordo Camp David, né, pelo qual o Egito e Israel eles selaram a paz, né, para devolver a Península do Sinai. Em 1987, a primeira infantaria, né, ocorreu a Revolta das Pedras, que foi a população, ela enfrentou o exército israelense com pedras, tá? Então ela enfrentou eles com pedras. Em 1993, houve o reconhecimento mútuo de Israel, tendo a libertação da Palestina. Em 1984, houve o Tratado do Oslo, né, que a faixa de Gaza da cidade de Jericó para a Palestina, né, e acabou sendo substituída pela parte da própria Autoridade Nacional da Palestina, tá? Então sai a OLP e entra a ANP. Em 2000, houve a retomada, né, de conflitos, onde Israel ela acabou ocupando parte da Cisjordânia, né? Em 2004, houve a transferência da parte judaica, né, para a faixa de Gaza, né, para a Cisjordânia. Então, Israel ela começa a construir um muro separando Israel dos palestinos, né? Com isso, houve mortes, né? Com tudo isso. Em 2009, houve uma retomada de negociações. Em 2014, até os dias atuais, continua com os ataques, sequestros, assassinatos, né, bombardeios, tudo isso na faixa de Gaza. Em 2017, os Estados Unidos ele acabou reconhecendo Israel como a capital e autorizou a transferência da embaixada do país para a parte de Jerusalém, tá? Sabemos que 128 países votaram para a ONU, né, contra essa decisão do presidente Donald Trump, né? E apenas 8 acabaram apoiando, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui uma atividade no caderno, tá? No mínimo 8 linhas, o que vocês entenderam com relação a esses conflitos de Israel. Boa semana, bons estudos e até a próxima.